Meu nome é Márcia Bonilla Morel, sou brasileira, geminiana, uma eterna aprendiz, estudante de tudo que eu puder ver na minha frente, lá estou. Eu comecei assim, criança, aprendendo a ler e a escrever, numa idade muito recente, muito pequenininha, aos 5 anos, por uma professora tão jovem quanto eu, com 7. E essa minha irmã fabulosa, está sempre do meu lado, sempre me apoiando em todas as minhas atribulações, minhas complicações, às vezes que eu não passo bem por função da própria situação da saúde. E aí, no decorrer desse tempo, eu pequena, continuei estudando e aprendendo. Eu havia vendo tocar violão numa sala, eu com um acordeão nas minhas pernas, eu pequena, aquele instrumento tão grande, pesado, e eu olhava do outro lado, minha irmã com violão. Que vontade que me deu de aprender aquilo. Resultado, eu aprendi violão de ver da outra sala ela tocar. Ela quase não toca hoje, e eu adoro brincar com aquele instrumento. Não sou nenhuma profissional, mas dá para fazer umas brincadeiras. O fato que minha filha ganhou um instrumento chamado órgão, e ela tinha um bom ouvido para tudo. E ela estava fazendo assim umas notas, tocando umas musiquinhas assim de ouvido, e eu adorei aquilo. Só que ela acabou abandonando, e lá ficou o instrumento na minha casa. E eu falei, será que eu consigo aprender isso? Por que não? Por que não? Aí eu me matriculei numa escolinha de música e fui tocar teclado. Adorei. Me descobri de novo. Adorei. Mas eu já estava doente e eu não sabia que eu estava doente. A definição da doença em si, da esclerose múltipla, é complicada. Você não percebe assim de cara. E nenhum médico percebe. Mas eu já tinha alguns surtos pequenos, mas nada assim fechado o diagnóstico. Eu comecei a ler muito cedo, comecei a estudar muito cedo. Fiz algumas línguas, aos 15 anos estava estudando alemão. Depois eu fui para o inglês. Depois do inglês eu estudei mais espanhol. Estudei de novo um pouco mais inglês para ficar um pouco mais afiadinha. Aí fui estudar japonês, que não fui feliz. Como é língua muito difícil. Aprendi Libras, a linguagem de surdos. Eu comecei a praticar um pouco mais assim na vida profissional, fui trabalhar, fui uma bancária. Eu era apaixonada por aquilo que eu fazia. Andando, 1 ano, 2, 3, e fui andando. Casei, tive 3 filhas, gêmeas, eu tenho uma do primeira vez. 1 ano depois nasceu minha 3ª filhinha. Eu estava lendo uma vez, nesses dias, eu estava lendo jornal e eu vejo uma folhinha na parede, escrito pizzaria, qualquer coisa, manjarino. Aí eu voltei para o jornal e falei, mas está tudo tão embaçado. Virei a folha, estava mais embaçado ainda, eu resmungando. Nossa, eu sou assinante disso. Virei de novo a folha, embaçou tudo. Aí eu olhei para a folhinha, não via mais a folhinha. Tem coisa errada comigo. Eu não me sentia, não enxergava, fiquei apavorada. Então, quando eu descobri que eu era portadora da doença, aí eu fiquei maluca. O mundo caiu para mim. Eu falei, o que vai ser da minha vida agora? Eu com 3 filhas ainda, adolescentes. Como é que eu vou fazer? Vou andar, não sei o que vai ser da minha vida. Eu andava mal, eu falava mal, dificuldades mil de tudo
quanto é jeito, esquecia tudo, estava sempre cansada. Foi muito complicada essa fase. Também minhas filhas cresceram. As adolescentes ficaram mulheres e começaram a tomar rumo, cada uma com um casamento. As minhas gêmeas foram as primeiras a casar e minha filha caçulinha foi morar fora do Brasil para estudar e eu me vi sozinha. Oh, que coisa horrível. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu passei a estudar mais ainda, eu fiz astrologia, eu fiz um curso avançado de astrologia, aprendi muito, amei, fui aprender tarô, radiestesia, e cada vez mais, querendo saber mais e mais, me aprofundando. O banco me deu o bye-bye Brasil, né, por causa da doença, e eu fiquei afastada por estar doente. Como é que eles vão aceitar uma gerente de banco completamente esquecida como eu estava e estou ainda, não mudou muito não. Aí me deu vontade de ver uma placa perto da minha casa, estava escrito assim, faculdade Unibanco. Eu entrei na faculdade, perguntei as informações e como faz para entrar, o exame vestibular é assim 10 dias, se não me falha a memória, mas acabei fazendo minha inscrição para História. E lá vou eu, depois de tanto tempo, voltar a estudar, né? Eu tinha feito administração de empresas e olha quanto tempo eu fui estudar História, não tem nada a ver. Eu já via há um tempinho pensando em escrever alguma coisa. Eu comecei a garimpar um conto aqui, um outro que eu escrevi ali. Mas quando entrei na faculdade, aí me deu uma vontade gigante de escrever mais coisas. E eu queria escrever de forma que alguém lesse, achasse legal. Porque eu estava achando legal também. Como é que pode eu ser uma portadora de esclerose múltipla, que para todo mundo não sirvo para nada, não consigo mais nada, eu conseguia escrever. Então eu fui escrevendo, um conto aqui, outro ali, outro lá. Eu conversando com a doutora Ana Maria, eu falei que eu tinha alguns contos, ela se interessou e ela me convidou para falar alguma coisa a respeito de astrologia, uma vez que eu também me formei como astróloga depois da doença. Quer dizer, tudo é possível, isso que eu penso, a gente é possível, a gente pode, a gente consegue. A gente consegue, é só querer, ter foco e determinação, a gente consegue. Eu me formei como astróloga e recebi esse convite da doutora Ana Maria para falar a respeito sobre astrologia. Aí eu comprei a ideia, falei, por que não? Vou falar sobre astrologia. Meu sonho é viajar e conhecer a África. Por que a África? Porque depois que eu concluí o meu curso de História, eu emendei, estou fazendo e terminando minha pós-graduação em História Africana, a História do continente africano. E lá eu sei que existe muito problema econômico, muito problema de saúde, muita deficiência de tudo. Eu fico imaginando como estão os portadores de esclerose lá nesse continente. Nos países africanos em si, há tanta pobreza, há tanta miséria, há tanta falta de tudo. Será que eles estão sendo ajudados? Eu gostaria de poder dar um abraço nesses portadores, passar um pouquinho daquilo que eu tenho de experiência dos meus 56 anos, que é possível, todas as dificuldades, se não podem ser vencidas todas, elas podem ser minimizadas. Procurar encontrar um lado legal, porque sempre tem um ladinho branco, colorido, verde, cintilante, iluminado. Não é tudo negro, tudo preto. Às vezes a vista da gente fica assim, fica dividida ou fica toda escura, mas ela volta.
Às vezes a gente fica sem andar, mas a gente consegue depois andar. Existe muleta, existe cadeira de roda, existe bengala, existe braços que nos seguram. Esse é meu sonho, poder ajudar um pouquinho do meu conhecimento. Muito obrigada.